Vamos lá, pessoal, aula 23. Vou falar um pouquinho de reações químicas, de alguns assuntos que estão relacionados a ela, que são de importante informação aqui para o químico, tá bom? A princípio, uma equação química descreve uma transformação física ou química da matéria. Esta é a forma utilizada para e pela ciência na descrição desses fenômenos. Então, nós vamos ver agora os componentes de uma reação química, tá bem? Ele é formado basicamente por 3 componentes, de forma mais geral, tá ok? O primeiro componente é o reagente, ou os reagentes. Eles aparecem do lado esquerdo da reação, ou da equação química. São substâncias químicas com suas fórmulas moleculares, ou na forma de bolas, pode aparecer também, é mais raro, mas pode aparecer. E quando eu tenho 2 ou mais reagentes, eles são sempre separados por um sinal de mais, tá bem? Então, o primeiro exemplo aqui, ó, por exemplo, um reagente, o NaOH, chamado hidróxido de sódio, tá ok? Está reagindo com outro reagente aqui, que é o HCl, que é o ácido clorídrico, tá bem? Perceba que tem 2 reagentes, eles são separados por um sinal de mais. Depois dos reagentes vem um símbolo de transformação que a gente vai falar já já. Tá bem? Aqui uma segunda equação química. Eu tenho meio de H2, esse meio é mol, tá certo? Meio mol de H2 mais meio mol de N2 mais 3 meios mols de oxigênio. Perceba que eu tenho aqui 3 reagentes, ó. Cada reagente é separado por sinal de mais, ó. Tá certo? Então eu tenho reagente hidrogênio, reagente nitrogênio, reagente oxigênio. Depois vem o símbolo de transformação, tá bom? E aqui uma reação na forma de bolinha. Tem 2 bolinhas aqui que estão pintadas com a caneta preta. E um outro reagente aqui que são 2 moléculas, né? Ó, são 2 moléculas separadas que são formadas cada uma por 2 bolinhas que não são pintadas, tá bem? Então tem 2 reagentes, um é esse aqui e o outro é esse aqui, só que quantidade desse tem 1, quantidade desse aqui tem 2, tá bem? E o símbolo aqui de transformação. Próxima parte da equação química são símbolos de transformação. São basicamente 3 os símbolos mais usados para designar uma transformação química. Tem esse símbolo aqui, que é uma setinha apontando da esquerda para a direita, né? Uma seta da esquerda para a direita. Geralmente estão relacionados a processos irreversíveis. Exemplo, queima de um combustível, fotossíntese, os reagentes estão se transformando no produto, tá bem? Então, por exemplo, ó, se eu colocar aqui, ó, 1 de CH3CH2OH, isso aqui é uma molécula de álcool, tá? Então, 1 mol de álcool reage com 3 mols de oxigênio para se transformar. A gente vai ver o produto depois. Ou então, 6 moléculas de gás carbônico, ou 6 mols de gás carbônico, reage com 6 moléculas de água, ou 6 mols de água. Precisa ver se a gente quer enxergar na forma de molécula ou de mol, tá? O mais comum é mol. Vão se transformar em alguma coisa aqui que a gente vai ver, tá bom? Existe ainda outros 2 símbolos aí bem comuns, né? São esses 2 aqui, ó. A setinha da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, tá certo? Ou então o sinal de igual, tá bem? Essas 2 setas, uma da esquerda para a direita e a outra da direita para a esquerda, elas indicam que as reações são reversíveis, ou seja, o reagente se transforma em produto e o produto se transforma em reagente, indicando um equilíbrio químico, que é uma coisa que vocês vão estudar mais para frente, tá bem? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho 3 mols de hidrogênio reagindo com 1 mol de nitrogênio e estão se transformando em 2 mols de NH3, amônia. Mas a amônia também está se transformando em hidrogênio e nitrogênio. Esse tipo de símbolo significa que a reação está para cá e está para cá, ou seja, coexistem ou existem tanto reagentes quanto produtos num sistema em equilíbrio, tá bom? Que é a mesma coisa, aqui eu tenho sulfato de bário sólido, tá? Aqui ficou ruim de enxergar, mas é sólido. Em água, ele se dissocia, formando pequena quantidade de íons bário e íons sulfato. E os íons bários e sulfato também se combinam para formar o sulfato de bário sólido. Então, quando eu coloco um sulfato de bário sólido, é um sal pouco solúvel, tá? Vai coexistir o sólido e os líquidos em determinadas condições normalmente, tá? Existe ainda uma seta que é assim, tá certo? Uma dupla seta, tá? Essa aqui a gente só usa um pouquinho em química orgânica e ela tem algumas
ela indica estruturas ressonantes, ou seja, uma substância se transformando na outra, mas de um jeito um pouco diferente, que nós não vamos estudar neste momento, tá ok? Os produtos, ou os produtos, né? Aparecem do lado direito da reação química, assim como os reagentes são substâncias químicas com suas fórmulas moleculares ou em bolas. 2 ou mais produtos são separados por sinal de mais, assim como os reagentes. Então, o que vale para os reagentes que ficam à esquerda, vale para os produtos que ficam à direita. Então, por exemplo, a gente tinha colocado como exemplos, o reagente NaOH e o reagente HCl, tá certo? 2 reagentes se transformando em quê? Aqui estão os produtos. NaCl, que é o sal de cozinha, e água. Formou 2 produtos, eu separo por sinal de mais. A outra reação que a gente viu, meio mol de hidrogênio mais meio mol de nitrogênio, mais 3 meios mols de oxigênio, 3 reagentes, tá certo? Hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, se transformando em HNO3, que é o produto, tá bom? E aqui, por final, as 2 bolinhas pintadas, reagindo com 2 bolinhas branquinhas, formando esses 2 produtos aqui, tá? Então, sinal de mais aqui separando esses produtos, beleza? Então, essa é a parte da estrutura da reação química, tá bom? Depois disso, vem um assunto muito caro pra gente, para nós químicos, tá? Que são os balanceamentos, é uma coisa que é muito desejável que vocês aprendam, tá? Então, o que é um balanceamento de uma reação química, né? Nós vamos partir, para explicar isso aqui, do enunciado chamado da Lei de Lavoisier, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, tá bom? Então, o que isso quer dizer? Essa aqui também é conhecida como a Lei da Conservação das Massas. Nela está implícito que todos os átomos e suas quantidades encontradas nos reagentes deverão estar presentes também nos produtos, tá bem? Observe esse exemplo que eu coloquei aqui, Deixa eu puxar um pouquinho aqui o papel. Eu tenho 3 bolinhas, como se fossem átomos de oxigênio, que estão se transformando em 2 bolinhas de oxigênio. Eu pergunto para vocês, cadê a outra bolinha de oxigênio? Ela não pode deixar de existir, sumir simplesmente, tá? Na natureza nada se perde e nada se cria, tá? Então, se tem 3 bolinhas de oxigênio aqui, tem que ter 3 bolinhas de oxigênio aqui. Mas se eu colocar outra bolinha de oxigênio aqui, não aconteceu transformação nenhuma, porque essa vai ser igual a essa. Então, o que nós vamos ter que acontecer? Nós vamos ter que igualar essas quantidades, tá? Fazer o que a gente chama de balanceamento. Percebeu que nos reagentes a quantidade de átomos de oxigênio é igual ou diferente em relação aos produtos? É diferente, né, gente? Eu tenho 2 bolinhas nos produtos e 3 bolinhas de oxigênio nos reagentes. Isso não pode acontecer, um átomo aparecer ou desaparecer do nada. Por este motivo, devemos mexer nas quantidades e balancear a reação, ou seja, tornar as quantidades iguais. Então perceba que aqui, eu tenho 3 bolinhas de oxigênio, que é uma substância de fórmula O3. Está se transformando numa substância que tem 2 bolinhas de oxigênio, ou seja, O2. Tá certo? Então, O3 está se transformando em O2 e O2 está se transformando em O3. E como é que a gente vai fazer para igualar essas quantidades de átomos de oxigênio de um e de outro lado? Então, vamos lá. Primeiro, vão ser dadas dicas para vocês, tá bem? Multiplicar um pelo outro, tá? Essa é uma dica 1 e vai servir, por exemplo, para resolver esse aqui, tá? Eu tenho 3 oxigênios de um lado e tenho 2 oxigênios do outro lado. O que é multiplicar um pelo outro? Pegar esse valor aqui, que é chamado de atomicidade, e jogar para o outro lado como se fosse aqui multiplicando. Então, 2O3. E pegar o 3 desse aqui e jogar para o outro lado multiplicando o O2. Perceba que 2 vezes 3 vai dar 6 oxigênios aqui. E 3 vezes 2 vai dar 6 oxigênios aqui. Então, essa equação agora está balanceada. Então, essa é a primeira dica. Multiplicar um pelo outro. Vou sempre usar? Não. Às vezes vai ser necessário. Você pode, é uma carta na manga que você tem para tentar balancear as equações, tá bem? Segunda dica aqui, colocar o coeficiente 1 na substância com mais átomos. Olha só, C6H12O6
tá bom? Essa substância aqui, ó, é um açúcar, muito provavelmente é um açúcar, tá? Quantos átomos ela tem? Tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. O total de átomos dessa substância é 24. Ela vai se transformar nessa outra substância aqui, ó, C2H6O, tem 2 carbonos mais 6 hidrogênios, 8, mais 1 oxigênio, 9 átomos. Ó, essa aqui tem mais átomos. E aqui o gás carbônico, CO2, tem 3 átomos. Então, a substância que mais tem átomos é essa aqui. Então, muitas vezes, é interessante colocar o coeficiente 1 para ela, tá ok? Vai ajudar, pode ajudar. Como o C6H12O6 possui maior quantidade de átomos, vamos colocar 1 como seu coeficiente estequiométrico, número que mede a quantidade em mol de moléculas, átomos, íons, etc, tá bom? Muito bem, ó, coloquei 1 aqui, ó. Esse 1 está multiplicando tudo que está aqui até o próximo sinal de mais ou a setinha. Então, esse 1 está multiplicando até chegar aqui onde a minha caneta está apontando. Então, eu tenho 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Nos produtos, ó, nessa molécula eu tenho 2 carbonos e aqui eu tenho 1 carbono. Total de carbonos, 3, que é diferente. Nessa aqui eu tenho 6 hidrogênios. Aqui não tem hidrogênio, que é diferente de 12. E aqui, ó, eu tenho 1 oxigênio, nessa aqui eu tenho 2 oxigênios, total de 3 oxigênios nos produtos, que é diferente dos 6 oxigênios que eu tenho nos reagentes, tá bem? Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que igualar essas quantidades. Então, as quantidades de cada elemento, CH e O, não são iguais e devem ser para a reação ficar balanceada, tá bem? Por onde começar? Por carbono, por oxigênio ou por hidrogênio? E aí vai a dica 3. Deve-se começar pelo elemento carbono, hidrogênio, oxigênio ou qualquer elemento que apareça na reação química, que aparece no menor número de compostos. O menor número de compostos possível é 2, tá? Então, por exemplo, ó, vou pegar aqui, voltar aqui a reação química, tá? Olha só, o carbono tá nesse composto, tá nesse composto e tá nesse composto. Então, ó, o carbono ele aparece em 3 compostos, neste, nos 3 compostos que tem na reação química. Se eu pegar o hidrogênio, tá? Ou o carbono e o oxigênio aparecem nos 3 compostos, ó. Tá bem? Se eu pegar o hidrogênio só aparece em 2 compostos, neste e neste, uma vez que o CO2 não tem hidrogênio. Então, qual que é a ideia? Começar a fazer o balanceamento pelo hidrogênio. Depois que fizer o hidrogênio, você parte para o carbono, sempre porque aparece o menor número de vezes possível, tá bom? Então, ó, agora começaremos pelo hidrogênio, por apresentar, né, somente em 2 compostos. Depois iremos para o elemento que aparece em 3 compostos, depois 4 compostos e assim por diante. Então, voltando ao exemplo nosso lá, a gente tinha colocado 1 C2H12O6 e isso aqui, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos começar pelo hidrogênio, nós temos que igualar essa quantidade de hidrogênio. Perceba, ó, que aqui eu tenho 12 hidrogênios e aqui eu tenho 6. Como é que eu faço para 6 virar 12? Multiplico por 2, tá bem? Então, é isso que a gente vai fazer, ó. Nós vamos multiplicar o C2H6O por 2, ficando 2C2H6O. Então, nós vamos colocar um 2 aqui, ó. Tá ok? Quando a gente faz essa multiplicação, perceba que esse 2 vai multiplicar também os outros elementos que aparecem. Mas multiplicando esses 6 aqui, ó, por 2, eu tenho 12 hidrogênios. Eu igualo as quantidades de hidrogênio. Tá bom? Ó, perceba aqui, ó, que a quantidade de hidrogênio igualou. E era isso que a gente se propôs, né? Porque aqui, ó, nós estamos tentando balancear o hidrogênio. Muito bem. Quando eu faço isso, agora aqui eu continuo a mesma quantidade, porque eu não mudei. Mas, ó, agora eu tenho 4 carbonos aqui, certo? Mais esse carbono tem 5 carbonos. Eu tenho 12 hidrogênios, eu igualei os hidrogênios. Eu tenho 2 oxigênios, mais esses 2 dá 4 oxigênios. Perceba que mudando os coeficientes eu mudo as quantidades. Agora vamos para o próximo passo, né? Balanceamos o hidrogênio, vamos para os demais elementos. Ó, como já acertamos a quantidade de hidrogênio, poderemos partir para o carbono ou oxigênio, pois ambos aparecem em 3 compostos. Se multiplicarmos o CO2 por 2, ficando 2 CO2, iremos aumentar a quantidade de carbono em 1 e de oxigênio em 2, ficando, ó, multiplicando a quantidade de gás carbônico por 2, olha só,
Aqui eu tenho 4 carbonos mais 2, 6 carbonos, que é igual aqui. O 12 hidrogênio já estava certo. Oxigênio, eu tenho 2 aqui, ó, mais 2 vezes 2, que dá 4. Então, 2 mais 4 dá 6 oxigênios, que é igual aqui. Perceba, ó, que essas quantidades são iguais a essas quantidades. Significa que a equação está balanceada. A equação de fermentação do açúcar para produzir álcool, a equação acima, está balanceada. Ok? Agora vamos observar a preservação das massas. Ó, aqui a equação balanceada, bonitinha. Ó. Se eu pegar a massa desse composto C6H12O6, a gente já viu, né? 12 vezes 6, a massa do carbono é 12, 72. A massa do hidrogênio é 1 vezes 12, dá 12. A massa do oxigênio é 16, eu tenho 6, vai dar 96. Se eu somar tudo isso, vai dar 180. A massa desse composto é 180. Se eu pegar a massa desse composto, ó, o carbono é 12, tem 4 carbonos, dá 48. Tem 12 hidrogênios, cada um com massa 1, 12. E tenho 2 oxigênios, dá 32. A massa desse cara dá 92. Mas a massa dos reagentes tem que ser igual à massa dos produtos. Então, eu preciso ver a massa do gás carbônico. Tem um carbono que é 12. Fiz errado aqui. Tá certo? Não tá certo. Ó, o carbono tem massa 12, tem 2 carbonos, tá? O oxigênio tem massa 16 e eu tenho 4 oxigênios. Total 64, somando os dois dá 88. Então, se eu pegar esse 92 e somar com esse 88, que são os produtos, tem que dar 180. Isso é a lei de Lavoisier, tá bom? Então, a equação química versus a lei de Lavoisier. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês, que a massa dos reagentes dava 180 gramas e a massa dos produtos também tem que dar 180 gramas. Então, 92 mais 88 dá 180 gramas, tá? Perceba que após o balanceamento da reação, a massa dos reagentes deve ser igual à massa dos produtos, tá bem? Depois disso, tem uma série de reações químicas que a gente vai brincar na próxima aula. Uma série, tá bom? Eu vou tirar foto, mandar aí para vocês irem treinando, fazer o balanceamento das equações químicas, ok? É isso.